Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem assistindo no outro país, uma ótima tarde para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, vou pedir para você que gosta do meu trabalho, dá um joinha para mim aí, aquele que não gosta também, se quiser dar um dislike também, sinta-se à vontade, né? Porque é um direito seu, né? E vou pedir para aquele irmão que não é inscrito no meu canal ainda, né? Se inscreva no meu canal, dá uma forcinha para mim aí. E também eu vou pedir para você comentar no meu canal, comente que gostou. Se não gostou também, comente que não gostou. Pode comentar, eu só não gosto que me xinga. Só isso aí que eu não gosto. Mas se você quiser xingar também, é um direito seu também, né? Pode fazer o que você quiser. Comente, mas comente no meu canal. Eu queria pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado e na seita, né, para dar uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo. A gente pode conversar, você pode fazer as perguntas que você quiser. Vou pedir para aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, que já saiu das testemunhas de Jeová há muitos anos, né? Mas sente saudade de falar da palavra de Deus, pode me ligar aqui para a gente conversar, tá bom? E aquele irmão que passou por uma seita, né? Teve uma decepção muito grande e gostaria de usar a sua experiência, usar o que aconteceu com você para ajudar outros, né? Ó, parabéns para você está de parabéns. Gostaria de ajudar outros para evitar que outras caiam nessas enrascadas, né? Se você não sabe como é que você vai fazer com que outras pessoas fiquem sabendo da sua história, faça um áudio contando aí o que aconteceu com você e manda para mim que eu faço um vídeo aqui contando. Muitas pessoas vão assistir. Graças a Deus tem bastante pessoas assistindo os meus vídeos, tá bom? Meus irmãos, o meu telefone é 99151-5617, DDD 037, das Minas Gerais. Uai, que trem bom danado. Meus irmãos, a Sociedade Torre de Vigia, a Organização das Testemunhas de Jeová, dizem que são os representantes de Deus na Terra. São, desde 1919 que estão representando Deus aqui. Sim. E as testemunhas de Jeová se gabam de dizer que são os verdadeiros adoradores. Mas eu vou mostrar aqui algumas coisas que Deus condena e que são prática constante nas testemunhas de Jeová. Veja, por muitos anos, essa organização das testemunhas de Jeová, né? Por muitos anos, eles proibiram vacina, transplante de órgãos e até hoje proíbe a transfusão de sangue. Eles exigem que uma testemunha de Jeová, que estiver no hospital ali, em estado grave, precisando de uma transfusão de sangue, sacrifique a sua vida e que também, caso uma criancinha, filho de testemunha de Jeová, esteja ali no hospital também, em estado grave ali, precisando de uma transfusão de sangue, e que essa criança seja sacrificada, ou seja, que os pais recusem a transfusão de sangue, segundo eles, isso aí é para agradar a Deus. Mas Deus não agrada desse tipo de sacrifício. Deus não exige isso. Veja que eu vou contar para vocês aqui uma história aqui. Quando Deus deu para a nação de Israel a terra de Canaã, então por muito tempo, né? Então Deus permitiu que a nação de Israel ficasse morando ali no meio de outras nações. Ali tinha os filisteus, os jebuseus, os heveus, e tinha tanto eus ali que era uma coisa louca, né? E essas nações que estavam ali em volta da nação de Israel tinham uma prática abominável aos olhos de Deus. Eles pegavam seus filhos, suas crianças, né? E queimavam elas como sacrifício a um Deus chamado Moloque. E veja que Deus, ele preveniu a nação de Israel, que não praticasse tais coisas. Veja, em Levítico, no capítulo 18, versículo 21, Deus disse para a nação de Israel que aquele que sacrificasse seu filho,
a esse Deus chamado Moloque, né, estaria profanando o nome de Deus. Então veja, meus irmãos, Deus não agrada de sacrifício humano, né? Então veja, meus irmãos, e as testemunhas de Jeová já sacrificaram muitas crianças por falta de uma transfusão de sangue, dizendo que com isso está agradando a Jeová. Mas com certeza o nosso Deus Criador, que eles chamam de Jeová, não agrada de tais sacrifícios. E não só de crianças, nem de adultos. Veja o que o próprio Deus disse em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Ele diz assim, olha, preste atenção nas palavras do próprio Deus. Olha, porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, ou como vocês queiram, Jeová. Então veja, meus irmãos, Deus não agrada na morte. Deus criou o ser humano para viver. Ele criou o ser humano com desejo de viver. Se uma pessoa deseja morrer, você pode ter certeza que ela está doente. Ela está depressiva, uma coisa assim, né? Então, uma pessoa normal, ela não quer morrer. Deus colocou no homem o desejo de viver. Então, Deus não aprova sacrifícios humanos. Agora veja, meus irmãos, a pessoa sacrificar a si mesmo ou seu filho, né, ali que está ali no hospital, ali no estado grave, né, e saber que tem um tratamento que pode salvar a vida daquela pessoa e ele recusar aquele tratamento, eu considero isso aí uma eutanásia. Isso é uma eutanásia. E a eutanásia, nem Deus e nem a justiça brasileira não aprova a eutanásia. Não. A justiça brasileira não aprova essa prática. E Deus condena essa prática. Veja, meus irmãos, o fato de uma criança estar internada no hospital, precisando de um tratamento indispensável para salvar a sua vida, e os pais recusam aquele tratamento e deixam a criança morrer, isso aí é pior do que o aborto. Isso é muito pior do que o aborto. E veja que as testemunhas de Jeová dizem que condenam o aborto. Eles dizem que são contra o aborto. Como? Se eles são contra o aborto e permite a morte de uma criança já grande, né? Agora veja, eu vou falar aqui sobre outro assunto, que as testemunhas de Jeová também cometem esse pecado. É sobre o divórcio. Jesus disse que para uma pessoa, para o marido divorciar da esposa, ou para a esposa divorciar do marido e se casar com outro, só mesmo se for em caso de uma traição. A esposa só pode separar do marido e casar com outro se o marido tiver traído ela. E vice-versa. O marido só pode separar da esposa e casar com outra se a esposa tiver traído ele. Jesus deixou claro que marido e mulher só são liberados para casar em caso de traição. Agora, veja. Aquele que se sentir traído, aquele que foi traído, ou marido ou que seja a esposa, foi traído, não confia mais no cônjuge. Não confia mais no cônjuge. Então, nesse caso, ele pode se divorciar e se casar com outro. Agora veja, a organização das testemunhas de Jeová atropelou as palavras de Jesus e permite que uma testemunha de Jeová permite que o marido separe da esposa e casa com outra, simplesmente se a esposa deixar de ser testemunha de Jeová. Ou que uma mulher separa do marido e casa com outro, simplesmente se o marido deixar de ser testemunha de Jeová. Então veja que isso está totalmente contrário à palavra de Deus. Mas totalmente contrário à palavra de Deus. Agora veja que o próprio Deus, ele disse, e Jesus repetiu as palavras dele. Isso que Deus disse ali, quando Deus formou o primeiro casal humano, Adão e Eva, Deus disse as palavras
E Jesus repetiu essas palavras em Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6. Diz assim, ó: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus fez, não separe o homem. Então veja, aqui mostrou que o casamento é uma instituição de Deus. O casamento foi instituído por Deus. E que quando um homem se une a uma mulher em casamento, aquilo ali foi uma coisa criada por Deus. Foi Deus que colocou nos dois aquele desejo de casar, viver junto e constituir uma família. Então aquilo ali é uma instituição de Deus e que o homem não pode separar, né? Agora viram, e o corpo governante das testemunhas de Jeová se julga no direito de separar. O corpo governante das testemunhas de Jeová, ele se julga no direito de autorizar um homem separar de uma mulher simplesmente porque a mulher não quer ser testemunha de Jeová. E de uma mulher separar do marido e se casar com outro, simplesmente porque o marido não quer ser mais testemunha de Jeová. Então veja, nesse caso aí, o corpo governante está se colocando no lugar de Deus. O corpo governante está se colocando no lugar de Deus, porque eles estão autorizando uma coisa que só Deus podia fazer. Porque o que Deus fez, não separe o homem, né? Agora, será que o corpo governante acha que é Deus? Pelo visto eles acham que é Deus. Eles estão num pedestal tão alto, eles estão se colocando num pedestal tão alto que eles estão achando ser o próprio Deus. Porque eles querem fazer coisa que só Deus pode fazer. Eles querem autorizar o marido separar de uma esposa simplesmente porque a esposa não quer mais seguir eles, e quer autorizar a esposa a separar do marido simplesmente porque o marido não quer seguir eles mais. Então veja que eles estão se colocando no lugar de Deus. E também estão se colocando no lugar de Deus por exigir que uma pessoa deva morrer. Exigir que uma pessoa morra. Como que eles podem exigir que uma pessoa morra? Olha lá, a pessoa está lá internada no hospital, o médico chega e fala: olha, existe aqui um remédio que salva a sua vida. Você precisa de uma transfusão de sangue. A única forma de você salvar a sua vida é você tomar essa transfusão de sangue. Mas o corpo governante exige que ele recuse a transfusão de sangue e morra. Então o corpo governante está colocando no lugar de Deus. Uma criança está lá internada em estado gravíssimo, o médico chega e fala: olha, se essa criança não tomar uma transfusão de sangue, ela vai morrer. O pai fala: mas eu tenho que deixar a criança morrer porque o corpo governante das testemunhas de Jeová exige isso. Então quer dizer que o corpo governante está se colocando no lugar de Deus, porque eles estão dizendo que a pessoa deve morrer. E é só Deus que pode fazer isso, porque a nossa vida não pertence ao corpo governante, não. A nossa vida pertence a Deus. A minha vida não pertence nem a mim. A minha vida não pertence nem a mim. A minha vida pertence a Deus. E como é que a minha vida vai pertencer a 8 homens? A 8 homens que a qualquer momento eles podem cair mortos aí no chão aí. Iguaizinho eu mesmo, que estou vivo aqui agora, daqui 1 minuto posso não estar. Como é que a minha vida pode pertencer a eles? Então não. Então veja, meus irmãos. Agora vocês podem me perguntar: mas por que eu estou falando isso? Se todas as religiões também são assim. Aliás, as outras religiões não proíbem transfusão de sangue, mas permitem um casamento de divorciados. Bom, as outras religiões fazem igualzinho às testemunhas de Jeová. Agora por quê? Por que eu estou falando isso? As religiões evangélicas, pelo menos as que eu conheço, permitem que a pessoa divorciada, seja lá qual for o motivo, se case com outro. Eles não perguntam qual foi o motivo que a pessoa se divorciou. Tudo bem. Mas pelo menos as outras religiões não estão aí. Não estão aí se dizendo ser os únicos adoradores.
não estão aí dizendo ser representantes de Deus aqui na terra, não estão dizendo que todas as outras religiões faz parte de Babilônia Grande, não estão aí assoprando palito de fósforo, dizendo que todas as outras religiões vão ser apagadas da terra, como aquele palito de fósforo. Não, as outras religiões cometem o mesmo erro. Não pergunta se alguém, por que alguém divorciou, se foi traído ou se não. Não perguntam. Mas pelo menos, eles não ficam aí querendo ser melhor do que ninguém, não. E as testemunhas de Jeová, que se dizem melhor do que todo mundo, e no entanto, são iguaizinho às outras. Nós somos todos iguais. Nós não temos diferença de ninguém, não. Todos nós, vejam meus irmãos, Romanos, capítulo 7, versículo 20. Romanos, capítulo 7, versículo 20. Ali o apóstolo Paulo diz que o pecado habita em nós. Todos nós somos pecadores. Então, para que eu vou ficar aí dizendo, todas as religiões vão ser destruídas, todas as religiões são do diabo, todas as religiões são Babilônia Grande? Não. Todos nós somos irmãos. Vocês, testemunhas de Jeová, vocês são meus irmãos. Vocês são filhos do mesmo Deus que eu sou. Embora vocês não querem ser filhos de Deus, não. Vocês dizem que são só amigos de Deus, mas mesmo sem querer, vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus. Basta vocês aceitar Jesus como Senhor e Salvador de vocês. Basta vocês crerem no nome de Jesus, que vocês são filhos de Deus. Então é isso aí. Vocês não são melhores do que ninguém. Ninguém é melhor do que vocês. Nós somos todos iguais, tá bom? Fique com Deus, um abraço a todos e que Deus abençoe a todos.